Não sei não, mas eu acho que os católicos progressistas vão me odiar depois desse vídeo aqui. Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre o Frei Gilson, que é um sacerdote católico que está rebanhando massas aí, está tendo milhões de visualizações nas redes sociais, reunindo muita gente para ouvir os seus sermões, as suas orações. E aí viralizou um vídeo de ontem para hoje dele falando sobre o papel da mulher, né? Então, assim, ontem foi o Dia Internacional da Mulher e daí esse vídeo ali falando sobre isso estava circulando e eu quero ouvir com vocês porque a fala dele é uma fala muito problemática, mas vamos compreender por que aqui antes de adentrarmos, né, nesses detalhes aqui. Então ouçam comigo e depois a gente comenta aqui. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. Isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento. Eu quero mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem o ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois não podem viver em guerra. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Amém? Oh, amém, hein? Amém. Lelê. Então, a gente tem aqui, como falei, um sacerdote católico que tem muita audiência, né? Muita gente agora acompanhando o Frei Gilson. Ele é encampado pelo Brasil Paralelo, então você já pode imaginar também quais são as linhas ideológicas que ele propaga, né? Ele fala sobre ideologia aqui, mas basicamente também faz parte, o que ele diz aqui pertence a um viés ideológico, né? Não há nada fora das ideologias, tudo é ideológico. Então, você tem um sacerdote aqui fazendo uma leitura do Gênesis, e aí é uma leitura horrorosa desse capítulo, né? Porém, e é aqui que o ponto vai pegar, aqui que o bicho vai pegar, né? Não sei se vocês se recordam, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui comentando sobre uma interpretação que o Duvivier fez de uma parábola bíblica, né? A parábola do filho pródigo. E eu falei que era uma leitura bonitinha, mas errada, mais equivocada, porque não é aquilo que o texto diz. E aqui você tem uma leitura do Frei Gilson, desse começo da Bíblia, né? Que é uma leitura horrorosa, porém precisa. Aí a gente vai entender que questão de interpretação também de texto, análise de texto, né, do que o texto diz, né. Então, assim, você tem lá um texto bíblico, é um texto que foi escrito ao longo de séculos e começou a ser escrito antes de Jesus nascer, né. Então, assim, é um texto, da antiguidade. E é uma coleção de livros, né? Então, assim, não tem uma unidade. Se você tentar buscar uma unidade ali, é a história do povo escolhido rumo à Terra Prometida, mas não há unidade entre os livros. Eles foram escritos por diferentes pessoas em diferentes momentos da história. Então são diferentes tradições, inclusive, né? Tradições dentro do judaísmo. E aí você tem no começo do texto ali, quando ele lê ali o Gênesis, a narrativa da criação do homem e da mulher. E daí você tem duas histórias, inclusive, tem duas tradições ali dentro. Uma na qual o homem e a mulher são criados juntos, né? Deus, macho e fêmea, ele criou, então assim, Deus cria os dois juntos, simultaneamente. E na sequência você tem a história da sequência. Deus cria primeiro o homem e depois cria Eva, depois cria a mulher. E ali fala, no texto bíblico fala isso.
que ela foi criada para auxiliar o homem, e aí a leitura que ele faz, como eu falei, ela é horrorosa, ela é, sabe, antiquada, ela é bizarra, porém é precisa, de acordo com o texto bíblico, porque o texto bíblico não é um texto progressista. O texto do Antigo Testamento, do Pentateuco, né, que são os primeiros livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, não fala para o mundo atual. Ele não foi escrito por, sabe, galera progressista do século XX. Foi escrito por pessoas, né, judeus da antiguidade. Então, assim, a visão que eles tinham sobre a mulher era uma visão de subserviência, era uma visão secundária. A mulher, ela servia ao homem. A mulher, ela era, auxiliar do homem. Ela não era o chefe da família, ela não tinha protagonismo social, não tinha, sabe, espaço no mercado de trabalho, não tinha preponderância na sociedade. Ela era subserviente ao homem. Então, o texto bíblico reflete aquilo que havia naquele momento e que foi predominante durante milênios. As coisas só mudaram a partir do século XX. Então, assim, você não pode imaginar que a Bíblia vai dizer coisas relacionadas ao século XX ou XXI, porque ela não foi escrita para essas pessoas. Então a leitura dele é precisa de acordo com a composição da Bíblia e a mentalidade das pessoas que escreveram a Bíblia. É claro que você pode dizer que foi Deus que escreveu isso, mas não foi, né? Foram pessoas que escreveram isso e diziam, ou sei lá, ou se supunha que foram inspirados por Deus. Mas são textos produzidos historicamente, num contexto histórico específico, numa sociedade específica, falando para um povo específico, para uma cultura específica e que tinha uma visão patriarcal de sociedade e que pensava desse modo. Então a leitura dele é precisa, é correta. Como eu falei, é horrível, é antiquada, porém é o único modo que você tem para entender o texto bíblico. Você tem que entender o texto bíblico em seu contexto. O mesmo modo que eu falei em relação à leitura do Viver, que estava descontextualizada, estava anacrônica, fora, sabe, daquilo que foi dito pelo texto, aqui você tem alguém que está lendo o texto como ele é. O problema é que as religiões são, tradicionalmente, forças de conservadorismo, né, de manutenção de estruturas de poder, de dominação. Elas não são forças progressistas tradicionalmente. Embora você tenha, né, dentro da Igreja Católica, que é muito plural, você tem diferentes correntes lá, diferentes ordens e diferentes perspectivas também sobre a sociedade e o que deve ser feito, há ordens mais conservadoras, reacionárias até, e ordens mais progressistas, mais modernas, mas o fato é que a religião é essa força de contenção das coisas. Ela segura, né, ela segura as rédeas aí e tenta controlar as coisas. Então, não dá para pensar que ele esteja fugindo do que é a ortodoxia católica. Não, pelo contrário. Ele está seguindo justamente a interpretação que aparece em outros livros da Bíblia, né? Não aparece apenas em Gênesis, aparece em outros livros. Aparece inclusive no Novo Testamento, né? Em cartas do apóstolo Paulo, aparece lá textos no qual ele diz lá que o homem é o chefe da família, que o homem é a cabeça, né? Que pensa. Então, assim, não dá para negar que ele esteja correto em relação a isso. Porém, se a gente for pensar em século XX, XXI, daí você tem, né, como eu falei, inúmeras mudanças sociais profundas e que redefiniram o papel da mulher na sociedade. Isso foi graças a muita luta das mulheres. Isso foi graças a muitas reivindicações e, e manifestações e protestos e enfrentamentos que se deram ao longo desse período que permitiram que as mulheres tiveram acesso a certas coisas que elas não tinham anteriormente, que eram vistas como subalternas, como secundárias, como segundo sexo, como disse Simone de Beauvoir. Então essa contextualização é fundamental para compreender não apenas como se dá a religião católica, ou como se dão as religiões no geral, mas a construção do texto bíblico e a oposição que acaba se dando entre certos movimentos sociais do século XX em relação às tradições religiosas também. E aí é importante voltar na questão da interpretação do texto, né? Porque quando eu fiz o vídeo sobre o do Vivier, muita gente ficou indignada porque dizia aqui, né, que o texto, a interpretação é aberta, a interpretação é livre, cada leitor vai acessar o texto de um modo e vai extrair conclusões e interpretações a partir daquele texto desde a sua perspectiva. E isso, para mim, demonstra uma leitura muito pobre e vulgar, né, como se dá muito nas redes sociais, né, a leitura vulgar de textos filosóficos, de textos, de autores que são bem mais refinados do que isso, mas ao trazer isso para a esfera pública, né, e para o debate público, muita coisa se perde, até porque você não tem tempo aqui para passar horas explicando, um livro de um autor específico. Mas eu percebo a influência que se deu na Universidade Brasileira, em grande parte, de autores estruturalistas, ou de certos autores estruturalistas, que vinham com uma pegada de desconstrução, né, daquilo que, de certos saberes, ou de certas hierarquias de conhecimento, que foi o caso do Foucault, que foi o caso do Roland Barthes, que foi o caso do Derrida, certos autores que tinham essa proposta de disruptiva, né, de romper com a tradição, de desintegrar certas estruturas de dominação.
E aí o que acontece é isso, né? É de você achar que a leitura é livre, a interpretação é livre, que qualquer coisa vale, que tudo é igual, qualquer tipo de leitura é equivalente, porque é o leitor que define o que é a interpretação. E isso está bem longe de ser verdade, né? E a gente pode pensar no Humberto Eco, que é alguém que escreve um livro chamado Obra Aberta, e nessa obra aberta ele fala que há alguns textos, né, algumas obras que são mais abertas mesmo, que você pode ter essa liberdade de interpretação muito mais ampla, porque a própria obra permite isso, a obra é feita para poder ser lida desse modo, e há obras fechadas, há obras nas quais o sentido é muito delimitado e que você tem que ler dentro daqueles limites propostos pelo autor, pela época, sei lá, por alguns elementos que transformam aquela obra numa obra mais fechada. É isso. Então, sim, depende da obra. A obra bíblica, ela é uma obra ambígua em muitos sentidos, até porque ela não é uma unidade, elas são vários livros, né? Então isso permite muitas interpretações, porque há contradições tremendas entre os livros, até porque são épocas diferentes. Então isso vai criando ali muitos ruídos que quando, sabe, você tenta ler no esforço de coerência, não existe. Por exemplo, você tem lá um livro do Spinoza, né, que é o livro que ele fala sobre, que ele analisa a Torá, ele era judeu, né, o Spinoza, ele analisa a Torá e ele mostra muitas contradições que estão presentes no texto da Torá. E aí, isso aí é reconciliável porque são autores e períodos diferentes. E isso gera a possibilidade de interpretações, mas você tem que tentar fazer esse esforço de voltar para a época no qual o texto foi escrito, né? Qual era a intenção daquele texto, com quem ele dialogava, o que queria dizer naquele momento específico. Porque a Bíblia não fala com a gente hoje, né? Como eu falei já várias vezes, não foi escrito pensando na audiência do século XXI. Não foi pensando em você que escreveram a Bíblia. Foi pensando nos judeus, sabe, do século III a.C., ou no Novo Testamento depois da morte de Jesus. Então, assim, falava com uma audiência muito delimitada também, muito específica no tempo, no espaço, e não era pra gente esse texto. Esse texto chega pra gente através dos séculos, com muitas camadas de interpretação que foram feitas ao longo dos séculos também, muitos estudiosos, muitos exegetas que foram lendo a Bíblia e trazendo, né, uma série de elementos exteriores ao texto que foram somando e foi virando uma, sabe, é igual aqueles extratos de solo, que você tem várias camadas ali, que você pode observar. Isso aqui foi Idade Média, isso aqui foi Idade Contemporânea, isso aqui foi na Antiguidade. Então, assim, a leitura, ela foi sendo contaminada por esses vários extratos de interpretação ao longo dos séculos, mas o texto dizia uma coisa muito específica no momento específico. E aí o texto tem um sentido. Tem um sentido e é um sentido que você pode compreender. Quando você tem lá o Antigo Testamento, né, o Gênesis falando sobre a mulher como auxiliar do homem, não deve ser lido de maneira ampla e, sabe, e livre. Aquilo ali tem um sentido muito específico. E aquilo ali diz aquilo que diz. E aí, voltando ao Eco, é o próprio texto que delimita o seu sentido. É o próprio texto que fala assim, olha, isso tem que ser entendido desse modo. Ou não, né? Ou é aberto. Por exemplo, se você lê um texto, né? Tem um texto lá, e daí tem um personagem que é chamado para jogar futebol com os amigos. E ele diz o seguinte, cara, não vou poder ir porque eu tô cansado. O texto delimitou o que ele está dizendo. Ele não está dizendo para o amigo que ele não quer jogar futebol porque ele está com fome, porque ele está, sabe, querendo ver um filme na televisão, porque ele está com tesão. Não, ele está querendo dizer, estou cansado. A não ser que ao longo do texto se revele que naquela parte de futebol vai ter um cara que ele não curte, que não quer estar junto com o cara, e ele não quer ir, e ele não quer dizer a verdade pro amigo, porque isso vai chatear o amigo dele, daí ele mente, né, ele inventa uma desculpa esfarrapada para não ter que se juntar com uma pessoa que ele não gosta, a não ser que o texto revele o sentido, sabe, subjacente à fala, o que está escrito ali é o que deve ser compreendido como está escrito. Então o texto delimita, assim, nossa compreensão. Tanto em parábolas, como fez naquele caso do Vier lá, a parábola delimitava o sentido, como no texto do Antigo Testamento, tem muitos momentos no qual o texto delimita a compreensão. E aí, como eu falei, quando você pega uma religião, né, que se desenvolve ao longo de milênios e traz para os dias de hoje, e você tem um sacerdote que não modernizou sua compreensão da sociedade, que entende que a emancipação feminina é um enfrentamento aos princípios religiosos, isso soa muito anacrônico também, né? Isso soa muito antiquado, soa, sabe, reacionário, porque o mundo já mudou. O mundo não vai voltar a ser como era no século, sei lá, século XII. Não vai voltar a ser. Não vai voltar a ser quando a Igreja Católica tinha predominância sobre as mentes e almas das pessoas. Não vai voltar a ser, porque mudou. O mundo mudou. Então, aqui você tem um discurso que está sendo fiel ao texto, ou seja, está respeitando o que a mensagem bíblica diz. Embora a mensagem de Jesus fosse bastante transgressora na época também, é que tem que pensar também no contexto do Evangelho, né? Quando Jesus vem, ele enfrenta, sabe, a cúpula sacerdotal judaica.
Ele vem, sabe, na contramão daquilo que os sacerdotes diziam na época. Então Jesus vem transgredir as regras daquele momento, alegando que ele estava, na verdade, cumprindo a verdadeira mensagem de Deus. Mas ele vem transgredir toda uma hierarquia que havia, toda uma série de rituais e de regras, e ele vem dizer o seguinte: isso aqui não, isso aqui é só aparência. Isso aqui é só aparência. Se você for na essência, se você for buscar realmente qual é a mensagem de Jesus, é uma só, que é o amor. Então, ele vem para romper com as coisas. Mas depois vem e surge uma ortodoxia a partir de Jesus, né? Você tem lá os judeus, surge a figura de Jesus, surge uma nova religião a partir disso, novas religiões também que vão se propagando depois, e aí, a partir disso, surge uma ortodoxia que tenta segurar também as rédeas na interpretação daquilo que disse Jesus. E aí você tem a Reforma Protestante que vem romper com isso também, né? Se hoje em dia a gente pode debater esse tipo de coisa e falar sobre Evangelho e ler a Bíblia, né? Ler e comentar a Bíblia e falar aqui, é porque em algum momento na história da humanidade, alguém lá, como Martinho Lutero, vai dizer o seguinte: não, mas esse Frei aí não tem primazia para ler a Bíblia. Eu posso ler e entender a Bíblia, eu posso ter acesso direto a Deus. Eu não preciso, sabe, de um padre, de um sacerdote, de um bispo, de um papa me dizendo como eu tenho que entender qual é a mensagem de Deus. Então, só para compreender aqui, o que ele disse, na minha interpretação, que na minha visão da situação, é bastante preciso em relação ao que diz a Bíblia sobre o papel da mulher. Ele não está errado no sentido de ater-se ao texto bíblico. Ele não está errado. O problema é que a visão dele não está encaixada no tempo atual. Então, assim, ele está falando aqui sobre um texto que é da antiguidade, da humanidade, ele falando sobre isso com a mentalidade da antiguidade. Ele não está falando com a mentalidade dos dias de hoje, não, porque os tempos mudaram. E hoje em dia as mulheres podem adquirir poder, podem conquistar seus espaços na sociedade, pode chegar a postos de poder nas empresas, pode ganhar mais do que o homem, pode ganhar só ela e o homem não trabalhar, ser dono de casa. Então, assim, o mundo mudou drasticamente nos últimos 150 anos, felizmente, e aí é uma nova sociedade, um novo mundo, com novos papéis, sabe, na família. Então, aqui o problema é um desencaixe não em relação ao texto bíblico, é um desencaixe em relação ao mundo contemporâneo. E que alguém como ele tenha tanta gente, sabe, seguindo, milhões de brasileiros, né, assistindo, parando para ouvir esse tipo de bobagem, é simplesmente assustador. Assim, é assustador, e aí a gente pode também perceber como há essas marchas históricas, né, e como há esses conflitos também entre posições que avançam direitos, que avançam conquistas sociais, que avançam direitos de minorias e outros movimentos que são reacionários, né, de resistência, de enfrentamento, de tentar retornar a momentos que não vão voltar mais, de tentar, sabe, retroceder nesses direitos. Isso não vai acontecer. Bem, eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre essa fala do Frei Gilson, no começo aqui. Como eu falei, ela é precisa em relação à Bíblia, ele não está errado em relação à Bíblia, porém está desconectado com os tempos contemporâneos. Então, assim, ele está falando uma mensagem aqui que não ressoa com grande parte das pessoas, e muito menos, imagino, até com a própria audiência dele, né? Acho que tem muita mulher que ouve isso ali, que acompanha o Frei Gilson e deve ficar: gente, que bobagem, que absurdo, sinceramente, o que ele está falando aqui, né? Eu curto o que ele fala em outros momentos, mas isso aqui não faz o menor sentido, é uma aberração. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. A meta é depois dos documentários aqui no canal, então o seu apoio vai ser muito importante para isso. Link na descrição aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau! Fala, meus irmãos e minhas irmãs queridos! Que bacana estar aqui no canal de vocês. Eu sou o Eduardo Moreira, do ICL, e eu tenho uma notícia que eu acho que vocês vão gostar demais. No dia 16 de março, a gente vai trazer a história de um dos maiores atletas de todos os tempos, dentro e fora dos rings. Ele não foi à guerra para se recusar a lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele perdeu o título, perdeu o dinheiro para bancar suas posições. Ele lutou contra o racismo. A gente está falando de Muhammad Ali, é claro. Para você se inscrever nesse evento gratuito que a gente vai fazer em parceria com esse canal, eu queria que você clicasse no link aqui embaixo e gratuitamente participasse. A gente se vê dia 16 de março. Chame seus amigos e amigas para participar também.